Jesus não veio para mudar vidas. Jesus não veio para mudar vidas, e sim transformá-las. A paz de Cristo no seu coração. Se você está chegando pela primeira vez neste canal, se você caiu de paraquedas, eu te peço um favor. Deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal, deixe seu comentário e acione o sininho para quando eu postar mais vídeos você seja notificado. Jesus não veio para mudar vidas, e sim transformá-las. Na história da mulher samaritana nós vamos entender essa história. João capítulo 4, versículo 28, 29, 30 e versículo 39, diz assim a palavra do Senhor. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, Pai, por este momento, Pai, em que a sua palavra será compartilhada. Que a tua palavra possa entrar em cada coração. Que a tua palavra possa trazer transformação na vida daquela pessoa, Pai, que possa ouvir, Pai. Está ouvindo em determinado momento, seja de dia, de noite ou de madrugada, o momento em que ela ouvir, que a tua palavra possa trazer transformação na vida dela. Toda transformação gera uma mudança, mas nem toda mudança é transformação. Os versículos lidos agora, neste momento, falando sobre a mulher samaritana, em que ela deixou o seu cântaro e foi à cidade testemunhar o que o Senhor Jesus Cristo havia feito na vida dela. A transformação é algo que vem de dentro para fora. É uma mudança também, só que é uma mudança por completo. Ela muda quem você é, ela muda o seu ser. Se você fazia alguma coisa, você deixa de fazer porque você se transformou de dentro para fora. Você muda a sua maneira, o seu modo de ver, de enxergar a realidade que está diante de você. E mudança é algo superficial, algo externo, algo que não é profundo. Eu explico. Imagine a seguinte situação. Um homem que tinha vício pelo cigarro e pela bebida. E este mesmo homem tinha a prática de enganar muitas pessoas, dando um golpe aqui, dando um golpe ali, passando a perna em muitas pessoas. Um certo dia ele passa mal e vai se consultar com o médico. E o médico pergunta a ele: você bebe, você fuma? E ele responde para o médico: sim, eu bebo e fumo. E o médico então diz a ele: olha, se você continuar bebendo e fumando, você terá sérias complicações na sua saúde. Então, se você quer viver bem e viver muitos anos, eu te aconselho, te oriento a abandonar o cigarro e a bebida. O que ele faz? O que este homem faz? Então, ele abandona a bebida e abandona o cigarro, mas continua vivendo com uma vida de dar golpes, de tirar vantagem nas pessoas. Ele se transformou? Não. Ele mudou o seu hábito. Ele abandonou o hábito do cigarro e abandonou o hábito da bebida.
ou seja, por conta da sua saúde. Mas um belo dia, este mesmo homem, né, que abandonou o cigarro, que abandonou a bebida, mas continuou com a sua prática de tirar vantagem, de tirar proveito em cima das pessoas, vivendo de golpes e mais golpes. Um belo dia, ele encontra um servo ou uma serva de Deus, e este servo ou serva de Deus prega a palavra do Senhor a ele, mas pregando a palavra de maneira inteligente, de maneira sábia, sem agredi-lo, sem ser agressivo com ele. E aquela palavra o confronta, e aquela palavra o balança por dentro. Então ele começa a fazer uma reflexão da palavra que foi pregada com a vida em que ele estava vivendo. E aquilo o incomoda. E ele então resolve abandonar a sua vida de golpe. Ele resolve então parar com tudo. E começa a viver, a ter uma vida digna, ou seja, ter uma vida honesta. Ou seja, todas as suas práticas ilícitas, todas as suas práticas ilegais, desonestas, ele abandonou. Ele deixou essas práticas de lado. Ou seja, houve uma transformação neste homem. Este homem mudou, transformou de dentro para fora. Não somente o seu hábito, mas houve uma transformação no seu ser. Houve uma transformação na sua maneira de ver a realidade diante de si. Por isso que no início eu disse, o Senhor Jesus Cristo não veio para mudar a vida, veio para transformá-la. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Para entender o que aconteceu na vida desta mulher, e o tema dessa nossa conversa é: não sou mais quem eu era. O tema desta nossa conversa é: não sou mais quem eu era. E vamos entender um contexto daquela época. Naqueles tempos, um casamento para os judeus e para os samaritanos era um compromisso público, um compromisso familiar e um compromisso religioso, ou seja, era uma instituição formal. Estava ligado à honra à família, estava ligado à proteção social e estava ligado à estabilidade. Por que proteção social? Hoje, no nosso tempo, quando a mulher casa com o homem e se o seu marido vem a falecer, e ela é casada no religioso ou no civil, ou os dois juntos, enfim, ela tem por garantia, após o falecimento do seu marido, ela tem por garantia, por lei, receber uma pensão. Ela recebe uma pensão. Mas naquele tempo não era assim. Era até um pouco mais amplo, porque quando a mulher casava com o homem, ele tinha por obrigação sustentar, cuidar da mulher. E quando o marido falecia, tinha a lei, lá em Levítico, a lei do levirato, que quer dizer que o cunhado tinha por dever casar ou não com esta sua cunhada para dar estabilidade, para dar seguridade a esta mulher. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a mulher, quando perde marido, quando fica viúva, ela recebe a pensão do marido que faleceu. Lá naqueles tempos, não era assim. Eu precisei contar para você este contexto para nós entendermos qual foi a transformação na vida daquela mulher. Aquela mulher tinha duas necessidades. A primeira necessidade foi importante para que a segunda necessidade fosse resolvida, fosse suprida na vida dela. Qual era a primeira necessidade?
A primeira necessidade era a sua necessidade física, ou seja, saciar a sua sede. Para saciar a sua sede, ela tinha que beber água. E para beber a água, ela tinha que sair da sua casa e ir até o poço de Jacó. Perceba que eu falei aqui qual era o contexto daquela época. Um casamento naqueles tempos era um compromisso público, familiar e religioso. Estava relacionado à honra, proteção social e estabilidade. Aquela mulher, ao sair da sua casa e buscar água, ela foi num horário completamente impróprio. Naquele tempo, as mulheres iam em grupo buscar água. E quando ia buscar água no poço, ia no horário ou pela manhã bem cedinho, antes do sol, onde o sol aquecia, porque lá o sol esquentava muito, ou então ia à tardezinha, ao entardecer, antes do sol se pôr. E assim era o costume, assim era a prática daquela época. Dentro desse contexto que eu falei para você, que eu contei aqui, a Bíblia não diz, João não relata isso, mas dentro deste conceito, dentro deste contexto do que era a sociedade na época, eu creio que ela tinha vergonha da vida em que ela levava. Eu creio também que ela devia ser rejeitada pela sociedade, por outras mulheres que viviam legalmente com seus maridos, família, mulheres que viviam dignamente, honradamente com sua família, com seus maridos. Uma vez que eu disse que o casamento está relacionado à honra, ou seja, dentro deste conceito, dentro deste contexto da época, ela era uma mulher sem honra. Ela era uma mulher que tinha vergonha. Ela era uma mulher que provavelmente também era rejeitada. É importante frisar que João não está dizendo isso, João não está afirmando isso, a Bíblia não está afirmando isso, mas dentro deste contexto, eu creio que ela sim vivia. Então aquela mulher, na necessidade de suprir, de saciar a sua sede, ela então foi ao poço buscar água. E ao chegar lá, se depara com o Senhor Jesus Cristo. Ela não planejou aquele encontro. Ela não pensou, eu vou chegar até o poço, eu vou chegar naquele poço e lá o Senhor Jesus estará me esperando. Lá eu terei um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E neste encontro com o Senhor Jesus acontecem 3 coisas: confronto, transformação e mudança. Quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus Cristo, essas 3 coisas verdadeiramente acontecem em nossas vidas. Quando nós temos encontro com o Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor nos confronta. E o que é confrontar? Confrontar não é você gritar, discutir, brigar com alguém, não. Confrontar é você colocar alguém diante de uma realidade que precisa ser encarada. E quando nós somos confrontados, quando nós somos colocados diante de uma realidade que nós vivemos, acontece em nossa vida uma transformação. E quando a transformação é verdadeira, ela vem de dentro para fora, gera em nós uma mudança. E essa mudança é vista por todos. Todos conseguem ver a transformação em nossa vida através da nossa mudança. Porque a palavra do Senhor diz, nesse encontro com o Senhor Jesus Cristo,
O Senhor ali começa a dialogar, começa a conversar com aquela mulher, começa a falar que ele daria água viva e que se ela pedisse água a ele daria da água viva e nunca mais teria sede. Essa mulher então pede ao Senhor que dê a ela desta água para nunca mais ter sede, ou seja, para nunca mais ter que ir àquele poço buscar água. Mas a sede que o Senhor Jesus Cristo estava falando que iria saciar é a sede espiritual. Porque a sede física, a sede natural, nós teremos sempre, enquanto aqui vivermos, nós teremos essa sede física, essa sede natural. Mas a sede espiritual, somente o Senhor Jesus Cristo pode saciar. E quando isso acontece, algo maravilhoso é transformado em nossa vida. O Senhor Jesus Cristo, naquela conversa, naquele diálogo com aquela mulher, ele pede àquela mulher para chamar o seu marido. E ela responde que não tinha marido. Perceba que no início dessa conversa, deste diálogo, aquela mulher chama o Senhor Jesus de judeu. Vejo que és um judeu. Então, no início da conversa, ela chama o Senhor Jesus de judeu. Talvez fosse pelo sotaque, porque, segundo os estudiosos, a roupa dos observantes da lei, dos mestres, que no final da roupa usavam a franja, no final da roupa, no topo da roupa, na barra da roupa, os samaritanos, os mestres da lei samaritana, também agiam desta maneira. Talvez o que chamou a atenção daquela mulher fosse, de repente, o sotaque, a maneira dele falar, assim como a maneira de Pedro foi revelada. Quando ele foi interpelado por uma mulher, por uma pessoa naquele próximo àquele lugar onde o Senhor Jesus estava sendo julgado, a mulher diz que vejo que a sua fala é igual a deles. Ou seja, a fala de Pedro revelou a sua identidade. Então, talvez a fala do Senhor Jesus Cristo tivesse revelado qual era a identidade dele, de um judeu. E quando o Senhor Jesus disse, traga o seu marido, e ela responde que não tinha marido, e o Senhor Jesus diz, disseste bem, você teve 5 maridos, o que agora você tem não é teu marido. Então o Senhor Jesus Cristo coloca aquela mulher diante de uma realidade em que ela estava vivendo. Dentro do contexto que eu te falei, dentro do contexto que eu te mostrei, ela vivia uma vida desonrada. Vivia uma vida que provocava nela uma vergonha. Vivia uma vida que provavelmente ela era rejeitada perante aquela sociedade. Por isso, talvez ela ia buscar água no horário totalmente impróprio, totalmente inadequado. O Senhor Jesus Cristo a confronta neste momento. E ela fala, vejo que és um profeta. És tu um profeta? Ou seja, no início ela o identificou como judeu. E agora ela vê que é um profeta. E isso foi provocando nela, foi trazendo uma transformação dentro dela. E ela transformou o seu ser. Aqui no versículo 28 de João 4, ela fala que ela deixou o seu cântaro. Eu disse que toda transformação gera uma mudança, mas nem toda mudança é uma transformação. Toda transformação gera uma mudança, mas nem toda mudança é uma transformação.
Ela, ao deixar o cântaro, o que ela faz neste momento? Ao ser transformada, ela muda a sua prioridade. Qual era a sua prioridade essencial? Qual era a sua prioridade no momento que ela sai de casa? Era buscar água para levar para a sua casa, para saciar a sua sede, para realizar os seus afazeres, fazer comida, lavar louça, lavar roupa, enfim. A sua necessidade, a sua prioridade era buscar água. E após esse encontro com o Senhor Jesus Cristo, ela foi confrontada com a realidade que ela estava vivendo. E ela foi transformada. E ao ser transformada, ela mudou a sua prioridade. Perceba que quando ela saiu de casa, ela saiu no horário completamente inadequado, porque ela não queria ser vista. Eu sempre atento para a palavra de Deus o seguinte: a Bíblia não está afirmando isso, mas pelo contexto eu deduzo isso. Então, ela sai de casa no horário impróprio, porque não queria ter contatos com outras mulheres. E após esse encontro, após esse confronto, ela foi transformada. E ao ser transformado, ela mudou a sua prioridade. Ela deixa o canto, ela deixa de buscar água naquele momento e sai correndo para falar aos homens daquela cidade. Ela sai de casa envergonhada, ela sai de casa evitando contatos, não querendo falar com ninguém, com outras mulheres, com homens, com ninguém, por causa da situação em que ela estava vivendo. E após essa transformação, ela deixa de lado toda esta preocupação. Ela abandona toda esta preocupação. A sua prioridade agora passou a anunciar a Cristo Jesus. E aqui no versículo 29 ela diz: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Olha a transformação. Primeiro, o Senhor Jesus era judeu. Depois, um profeta. E agora, Cristo. Então, quando a transformação ela acontece de dentro para fora, ela transforma a maneira como nós enxergamos a nossa realidade, aquilo que está ao nosso redor. O que antes era um judeu, agora é o Cristo, o ungido do nosso Deus Todo-Poderoso, o Criador e Salvador da nossa alma. Ela deixou de buscar água física, água natural naquele momento, para priorizar o Senhor Jesus Cristo. Ela quis naquele momento anunciar a Cristo Jesus, o Messias, o Salvador, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aquela mulher já não era mais quem ela era. Era uma mulher que tinha vergonha, já não tinha mais vergonha. Ela abandonou a sua prioridade, ela mudou a sua prioridade. Ela mudou a sua prioridade, que era uma coisa natural, transitória, passageira, para algo que era eterno e definitivo. Anunciar a Cristo Jesus Cristo. Não sou mais quem eu era. Eu quero crer que através deste encontro, através deste confronto, através desta transformação e desta mudança, eu quero crer que aquela mulher, a Bíblia não traz mais relatos, não traz relatos sobre isso, a Bíblia não afirma sobre isso, mas eu creio que ela mudou, deve ter mudado o seu relacionamento com aquele homem
que ela vivia. No contexto o que eu falei sobre o casamento naqueles tempos, um casamento era um compromisso tanto para os judeus como para os samaritanos. O casamento era um compromisso público, familiar e religioso. Estava relacionado à honra, proteção social e estabilidade. Enquanto ela vivia desta maneira, ela estava fora de tudo isso, de todas essas garantias que a lei da época dava a ela. E o principal, se o casamento está relacionado à honra, ela era uma mulher que vivia sem honra. E quero crer que ela deveria ser rejeitada perante aquela sociedade. Porque para ir buscar água naquele horário, num horário totalmente impróprio e inadequado, mostra que ela deveria ter vergonha da situação em que ela vivia. A Bíblia não afirma que ela era uma mulher prostituta, a Bíblia não fala o porquê que houve, porque mais não teve esses maridos, não tinha mais esses maridos. A Bíblia não afirma nada disso, então não podemos tirar conclusões precipitadas disso. Mas o que nós precisamos focar é na transformação que aconteceu na vida dela. E eu te pergunto, você é transformado ou apenas mudado? A mudança é algo superficial, não é profunda. Você muda um hábito, muda um costume, muda de endereço, muda de emprego, mas continua sendo quem você é. Agora, a transformação também é uma mudança, só que é uma mudança profunda. Ela vem de dentro para fora. Ela muda a maneira como você enxerga as coisas diante de você. Ela muda quem você é. Ela muda o seu ser. Aquela mulher samaritana, ela foi transformada. O Senhor Jesus Cristo passou por Samaria porque tinha uma vida que precisava ser mudada. Aquela mulher, ela tinha um problema social. Dentro do contexto em que eu falei sobre a importância do casamento, aquela mulher tinha um problema social. Creio eu que por conta da situação em que ela vivia com um homem que não era o seu marido, creio que ela vivia uma vida de isolamento social, por não querer ter contato com outras mulheres. Mas o Senhor Jesus Cristo passou por aquele lugar e, ao encontrar com aquela mulher samaritana, o Senhor Jesus transformou a vida daquela mulher. Ela já não era mais quem ela era. Ela mudou. Ela se transformou. O encontro com o Senhor Jesus permite isso a nós, a nos transformarmos. E quando nós somos transformados, gera em nós uma mudança. Se você ia em determinados lugares, você já não vai mais naquele lugar. Porque houve uma transformação. E essa transformação gerou uma mudança em você. Você mudou quem você é, quem você era. Você começou a enxergar a vida com outros olhos, da maneira que Deus enxerga.
da maneira que Deus quer que você enxergue. Não sou mais quem eu era. Que a palavra do Senhor possa entrar no seu coração e trazer sobre a sua vida uma transformação. E essa transformação gere uma mudança no seu dia a dia. Não sou mais quem eu era. Jornada Fiel, um canal falando de Deus. Vem comigo.